O gato é um personagem importantíssimo nesse livro, porque veja, se até o encontro com o gato, Alice ainda está questionando o mundo das maravilhas e se auto-questionando, na hora do gato ela simplesmente tem que aceitar essa realidade nova. Então o gato vai meio que forçar ela a aceitar que não há lógica naquele mundo das maravilhas e que, portanto, ela precisa encontrar outras possibilidades de entender tudo o que acontece ali. E mais do que isso, esse gato é interessante porque quando você, leitor, acha que ele está ali para desconfundir a Alice, é o contrário, ele está ali para confundir a Alice. Então ele está ali justamente porque é aquilo que a gente passa na vida, como a gente citou anteriormente, né? Quando a gente acha que a gente está próximo da resposta final para aquela questão, outras questões novas surgem, né? Então é justamente isso. O gato está aqui para confundir a Alice, justamente para mostrar a ela que ela precisa aceitar essa falta de lógica, que ela precisa aceitar que nem tudo ela vai achar resposta, ou uma resposta coerente ou lógica para as questões pelas quais ela passa. E mais do que isso, o gato sorri. Tiago, por que o gato sorrir é importante? Porque ao ver que um gato está sorrindo e ele desaparece e fica apenas o sorriso dele pairando no ar, ali ela não questiona mais nada. Ela aceita que aquele gato sorri, sendo que ela sabe que no mundo os gatos não sorriem. Mas se aquele gato está sorrindo, ela vai simplesmente aceitar que aquele gato sorri. Então, justamente, ela vai aceitar que o mundo é feito de contradições. Ela vai aceitar que o mundo é feito de respostas que, no fato, não são respostas. São apenas possibilidades para outras perguntas que podem surgir. Então, o gato tem essa função também. Além disso, o gato está ali, pensando agora no leitor, na criança que é leitora desse livro, na era vitoriana, o gato está ali para que a criança, nesse momento do livro, possa colocar sua imaginação em prática. Porque, veja, a criança vai se deparar com um personagem que é um gato que fala, que sorri e que diz coisas que parecem não ter lógica alguma. Nesse momento, a criança, ao ler, está despertando a sua imaginação, né? Então, nesse momento, há uma exploração da imaginação a partir da personagem do gato. Então, ele é muito simbólico por esses sentidos todos. Um personagem bem importante. Alice sabia quem era, agora não sabe mais. Alice sabia para onde ir, agora não sabe mais. Tudo começa que ela seguindo um coelho. Agora ela não sabe mais nem mesmo onde ela está e o que é aquele espaço todo. Então, esses questionamentos filosóficos, existenciais, também passam por esse gato. E mais do que isso, né? O gato já é a primeira chance que ela tem de tomar contato com um conceito importante que aparece nesse livro. Sanidade e loucura são conceitos totalmente relativos nesse livro. É claro que o Chapeleiro Maluco é a grande representação desse tema, mas o gato vai indicar a ela que visite algumas pessoas do País das Maravilhas. Ela pergunta quem eu devo visitar, quem você recomenda. Ele diz, ande por esse caminho e visite a casa do Chapeleiro Maluco. Por que o gato está indicando justamente este espaço para ela? Para ela começar a perceber que sanidade e loucura são temas completamente relativos. O que é loucura para você pode não ser para mim. O que é sanidade para você pode não ser para mim. Então esse tema da loucura acaba aqui por começar na figura do gato e terminar a se desenvolver na figura do chapeleiro, que é a próxima personagem que ela encontra. Todos os personagens maltratam Alice. Todos, sem exceção. Só que veja, ela não deixa por baixo. Ela simplesmente, ao ser confrontada por essas personagens, o Chapeleiro, por exemplo, por isso que eu falo, não tem nada a ver com o filme, galera. O Chapeleiro, por exemplo, vai olhar para o cabelo dela e vai dizer que o cabelo dela é horrível, é horroroso. E ela vai ter que simplesmente lidar com esse xingamento ali. E como ela ali se lida com os maltratos dos personagens? Questionando. Todos os personagens, por mais ruins, por mais péssimos que sejam com ela, por mais que a maltratem, ela está sempre ali questionando, mas por que é assim? Por que não pode ser de outra forma? Por que você pensa assim? Então ela está sempre no embate do questionamento. Então Alice aprende o que nesse País das Maravilhas? O que as crianças da era vitoriana não aprendiam na escola e na leitura dos livros. Ela aprende a argumentar, ela aprende a questionar, ela aprende, portanto, a confrontar. A cena final do livro é muito simbólica, porque justamente ela vai confrontar a Rainha de Copas, coisa que ninguém fazia naquele espaço, todo mundo temia aquela mulher. Ela no julgamento final ali, ela vai simplesmente questionar, vai simplesmente ir contra a Rainha de Copas e quando os soldados, as cartas de baralho começam a sair atrás dela, ela acorda de um sonho e aí está fora do mundo das maravilhas. Mas a cena final é ela simplesmente, depois de ter passado por todos esses questionamentos e confrontos, no final simplesmente falar, não vou mais aceitar essa rainha calada. Vou simplesmente argumentar e questioná-la nesse sentido. Então toma porrada, mas também essas porradas faz com que Alice possa aprender a argumentar, aprender, portanto, a confrontar as pessoas, os adultos, coisa que as crianças não eram estimuladas a fazer. E essa transformação está no parágrafo final, em que ela simplesmente começa a pensar que
a irmã dela, a irmã mais nova, ela tem uma irmã mais nova, que a irmã mais nova dela também possa conhecer esse mundo das maravilhas. Então ela fica meio que tipo assim, poxa, seria muito legal, interessante que a minha irmã também pudesse tomar contato com esses mundos todos. Então, de uma certa forma, ela vai acabar instruindo a irmã mais nova depois disso. E é justamente esse efeito de aprendi na marra, aprendi como é, agora quero que as outras crianças também façam o mesmo. Justamente nessa crítica que o Charles faz ao modelo educacional da era vitoriana, né? É um livro que, assim, o que a Unicamp quer deste livro? Porque é a primeira vez que ele aparece. Então, assim, a aposta está justamente nesse ponto. Todos esses aspectos relacionados à era vitoriana, esses aspectos sociais, né, esses aspectos de crítica e de espelhamento do que era aquela época, mas também todas essas questões que esbarram na filosofia, essas outras questões que esbarram na sociologia, então todas essas outras questões que acabam indo por outros temas interdisciplinares, que é o que a Unicamp gosta muito, né? Então, por exemplo, se a gente pensar no Chapeleiro, o Chapeleiro recebe muito mal a Alice. Ela quer sentar para tomar chá com eles não querem que ela sente e começa a maltratá-la e começa... Portanto, veja, o Chapeleiro começa a ser um péssimo anfitrião. E isso vai totalmente contrário àquilo que a Inglaterra era naquela época. O famoso chá das 6 horas da tarde, o chá da rainha, é um momento, portanto, de muita cordialidade, de muita finesse, de muita luxúria. Um momento muito tradicional para a Inglaterra e até hoje, de alguma forma, né? Então, veja, quando ele simplesmente não a recebe como um bom anfitrião e simplesmente a maltrata como um anfitrião que era num momento tradicional importante para a Inglaterra, que é o momento do chá, é o Charles, portanto, colocando em prática aquilo que a gente pode chamar de brincar com as convenções sociais daquele momento, né? Mostrando, portanto, que algumas formas tradicionais da Inglaterra, naquela época já estavam ultrapassadas, que era preciso, portanto, modificar alguma dessas tradições. Porque, repito, o que eu falei no início desse nosso encontro, a era vitoriana é uma era de contrastes, da modernidade e do passado convivendo no mesmo espaço, uma era de contrastes, portanto. E esses contrastes estão muito claros nesses livros. E justamente ao trazer para dentro do livro um momento do chá da tarde totalmente às avessas, é como se ele brincasse com essas convenções e dissesse, ó, precisamos rever algumas coisas do passado para ressignificar o presente da Inglaterra e da era vitoriana. E isso a gente pode ler até os dias atuais. É preciso olhar para o passado, olhar para algumas coisas, olhar para algumas tradições, para alguns conceitos e ressignificá-los no mundo atual. Não dá, tem coisas que não dá mais para serem lidas, vistas, da mesma forma que eram vistas antigamente. Então, mais ou menos essa é a ideia que ele impõe dentro desse livro, né? Então, assim, a gente crê que a Unicamp vai por esses dois caminhos. Esses caminhos atrelados à sociedade da era vitoriana da época, esses caminhos também possíveis de interpretação para os personagens e o que eles representam, e tudo isso fazendo um link aí interdisciplinar com a filosofia, com a sociologia e com a própria matemática. Porque esse ponto é importante. É um livro de um professor de lógica, é um livro de um professor de matemática, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra, um professor importantíssimo no mundo da lógica, no mundo da matemática. E há muita lógica e muita matemática dentro desse livro, né? E que eu não vou nem me arriscar aqui a comentar sobre eles, porque só quem entende de matemática pode falar muito sobre eles, mas é um livro cheio. A cada capítulo você tem aí pelo menos uns 2 ou 3 enigmas ou umas 2 ou 3 concepções envolvidas aí no mundo da lógica ou no mundo da matemática, né? Então é um livro, assim, que esbarra em muitas outras situações interdisciplinares e eu tenho quase certeza que a Unicamp vai por esse caminho também de possibilidade. É isso aí, galera. Chegamos então ao fim de mais um bate-papo aqui no Ave Papo Literário sobre Alice no País das Maravilhas. É claro, existem muitas e infinitas coisas para serem ditas sobre esse livro, mas creio que nós abordamos aqui alguns pontos bastante importantes. Gostaria muito que você assistisse esse vídeo, curtisse aí e comentasse aquilo que você achou desse nosso bate-papo. Muito obrigado e até a próxima semana.